Setembro de 2015. Você lembra onde estava quando aquele trailer apareceu na sua tela? Aquela música animada, aqueles monstros todos coloridos, o Drácula em pânico correndo atrás de um bebê de cabelo vermelho enquanto Frank e Wayne assistem com aquela expressão de não e nada como a gente. Cara, esse trailer me pegou de jeito. E eu já achava que sabia exatamente o que esperar desse filme. Porque Hotel Transilvania tu chegou carregando uma expectativa enorme. O primeiro tinha sido uma surpresa agradável em 2012, uma animação familiar da Sony que, honestamente, poucas pessoas esperavam que fosse boa e acabou sendo muito divertida. Então, para que fazer o segundo, o arco estava completo. O Drácula tinha aceito o humano apaixonado pela filha. Fim. A resposta, Sakabu, era muito mais interessante do que eu imaginava. O segundo filme trouxe uma premissa que quando você pensa fora do contexto de monstros e animação, é universalíssima, o neto chegou. E o Abu original, o Drácula, no caso, não está aceitando isso muito bem. Substituiu os monstros por qualquer família com raízes culturais diferentes, e que tem uma história que qualquer ser humano no planeta consegue entender. Essa é a genialidade de Hotel Transilvania 2, é um filme de monstros que fala sobre coisas profundamente humanas. A ironia disso não passa desapercebida. Mas antes de entrar no miolo do filme, deixa-eu contextualizar o ano de 2015 no cinema animado, porque esse contexto importa muito. 2015 foi um ano histórico para a animação. A Pixar lançou divertidamente, que até hoje muita gente considera um dos melhores filmes de animação já feitos, um trabalho brilhante de criatividade, emoção que deixou plateias inteiras corando de um jeito que uma animação raramente consegue. O mesmo ano de Minions, que arrecadou mais de $1 bilhão se tornou um fenômeno cultural de proporções absurdas. Tive também O Bom Dinossauro, da própria Pixar, que saiu no fim do ano e acabou, meio que esquecido no meio de tanta coisa boa. E claro, Hotel Transilvania, que chegou em setembro e dominou o fim de semana de abertura de um jeito que ninguém esperava. Dentro desse panorama agitado, o segundo, Hotel Transilvania precisava se posicionar. E ele fez. Isso não tentando competir com a profundidade de Divertidamente ou como caos cômico de Minions. Ele foi ele mesmo uma comédia familiar de ritmo acelerado, com coração genuíno, humor que funciona para todas as idades, e personagens que as pessoas já amavam do primeiro filme. Funcionou. $48 milhões no fim de semana de abertura nos Estados Unidos. Na época, o maior fim de semana de abertura para qualquer filme lançado em setembro na história do cinema americano. Isso não é acidente. Isso é um produto que conecta como público de um jeito muito específico. Aquele público que queria diversão em família, risos garantidos e uma história que toca seu coração sem tentar ser Dostoiévski animado. Agora, deixa-eu falar um pouco sobre por que esse filme importa para além dos números. Pensa comigo, nos anos 2010, a animação familiar tinha um padrão bem estabelecido. Pixar dominava o lado emocional e criativo. DreamWorks Shrek tinha aberto o caminho para animações com mais humor adulto e referências pop. E a Sony Pictures Animation estava num lugar curioso. Ela tinha capacidade técnica enorme, elenco de estrelas, orçamentos generosos, mas às vezes sofria com comparar-se inevitáveis com os gigantes do setor. Hotel Transilvania, o primeiro, em 2012, foi o filme que estabeleceu a identidade de Sony Animation de um jeito mais sólido. E o segundo, em 2015, consolidou isso. Mostrou que tinha uma franquia aqui, uma com estilo visual próprio, personagens com personalidade e uma fórmula emocional que funcionava. E muito disso é mérito de um único homem, Genndy Tartakovsky. Esse nome talvez não diga nada para quem cresceu nos anos 2010 ou depois, mas para quem era criança ou adolescente nos anos 90 e 2000, Tartakovsky é uma lenda. É o criador do Laboratório de Dexter, aquela animação genial do canal, cartoon sobre um menino, gênio como laboratório secreto e irmã desastrada.
e o criador de Samurai Jack, uma série de animação que até hoje é citada como uma das obras primas do gênero, com um estilo visual minimalista inspirado em cinema japonês, que era completamente diferente de tudo que existia na TV americana na época. E foi Tartakovsky também quem fez a série animada Star Wars Clone Wars Original em 2003, aquela versão em 2D, não a série 3D que veio depois, que ganhou 2 Emmy Awards e foi elogiada até pelo próprio George Lucas. O cara tem um currículo impressionante, uma sensibilidade visual única, e quando a Sony o chamou para dirigir Hotel Transylvania em 2012, foi uma escolha que pareceu estranha à primeira vista, o sujeito de séries cult da Cartoon Network indo fazer animação. Familiar de grande orçamento, mas que fez todo sentido quando você vê o resultado. Porque o estilo de Tartakovsky é perfeito para esse tipo de comédia física. Ele entende timing como poucos diretores de animação. Ele sabe quando deixar uma piada respirar, quando acelerar, quando um personagem precisa fazer uma careta específica que vai arrancar a gargalhada. É um conhecimento quase instintivo sobre o ritmo da comédia e no Hotel Transilvânia esse instinto está em plena forma. Outra coisa que define Hotel Transylvania é a qualidade do elenco de vozes. Adam Sandler como Drácula é uma escolha que, no papel, parece questionável e mas em execução é genial. Sandler dá ao Drácula uma camada de calor humano, uma intensidade emocional debaixo do exagero cômico, que faz o personagem muito mais rico do que seria como uma voz mais óbvia. Selena Gomez como Mavis continua perfeita, jovem apaixonada, mas gradativamente mais madura, entrando para esse universo de monstros como o bizarro vampiro mais mal-humorado e antiquado possível. Só de imaginar a gravação das sessões de dublagem com Mel Brooks e Adam Sandler na mesma sala já é motivo de alegria. Keegan-Michael Key, de Key and Peele, assumiu o papel de Murray a Múmia, que no primeiro filme tinha sido dublado por CeeLo Green, e trouxe uma energia completamente diferente, mais exuberante e cômica, que funcionou muito bem. Olha só que curioso, o filme foi anunciado em novembro de 2012, praticamente junto com o lançamento do primeiro Hotel Transilvânia. A Sony já sabia que tinha algo bom ali e quis garantir a continuação antes mesmo de ver o impacto total do primeiro nas bilheterias. A produção efetiva do segundo filme come setembro de 2013 e durou 2 anos completos. Um time enorme de artistas, animadores e técnicos trabalhando em ciclos de até 10 meses para entregar o resultado final, que chegou aos cinemas em setembro de 2015. Agora, uma pergunta que vale a pena fazer logo de cara: o que faz Hotel Transilvania ser mais do que uma sequência genérica? Porque o cinema está cheio de continuações que existem só pela lógica do dinheiro, o primeiro fez bem, então faz mais um. E essas continuações costumam ser piores, mais apressadas, mais seguras, menos inventivas. Hotel Transilvania não cai nessa armadilha. E eu vou te explicar porque ao longo desse roteiro. Vou te mostrar como o roteiro aprofunda os personagens, como a direção evolui o estilo visual, como os bastidores contam histórias fascinantes sobre a criação desse mundo, e porque 10 anos depois, esse filme anda é uma escolha que vai agradar toda a família. Numa tarde de domingo, então acomoda aí. Vou começar pela apresentação completa do filme, contexto, personagens principais, premissa. Porque tudo começa com um casamento de monstros e humanos que todo mundo pensou que daria errado. Tá, então vamos apresentar o filme de verdade. Quem é o que é, de onde veio, quem fez, quem dubla. Hotel Transilvania é um filme de animação de comédia familiar americano, lançado em 25 de setembro de 2015 nos Estados Unidos. No Brasil, estreia aconteceu também em outubro de 2015. O filme foi produzido pela Sony Pictures Animation e distribuído pela Columbia Pictures, ambas divisões do conglomerado Sony. O orçamento de produção foi de aproximadamente $80 mil e a arrecadação mundial total ultrapassou a marca de $473 mil, tornando-o um sucesso comercial sólido. E o segundo filme da franquia Hotel Transilvania, que eventualmente chegaria a 4 filmes, como Hotel Transilvania 3, Férias Monstruosas em 2018 e Hotel Transilvania,
transformando em 2022 além de uma série animada spin-off. Mas em 2015, ainda era o começo de uma saga que ninguém sabia exatamente qual onde ia chegar, no comando Genndy Tartakovsky, o mesmo diretor do primeiro filme. Já falamos da importância dele no mundo da animação, mas vale aprofundar um pouco mais no contexto de 2015. Na época do segundo Hotel Transilvânia, Tartakovsky tinha 46 e nos estava consolidando sua transição de diretor de séries de televisão para cinema de animação de grande orçamento. Era um caminho que exigia adaptações, não só técnicas, mas também criativas. Séries de TV permitem mais experimentação e risco porque o custo de um episódio que não funciona é menor, cinema de longa-metragem tem muito mais em jogo, e Tartakovsky navegou essa transição com desenvoltura notável. O roteiro foi escrito por Robert Smigel e Adam Sandler, a mesma dupla do primeiro filme. Robert Smigel é um dos comediantes mais versáteis da comédia americana contemporânea. Ele ganhou fama como escritor do Saturday Night Live, criou o personagem Triumph, The Insult Comic Dog, e tem décadas de experiência escrevendo comédia de qualidade altíssima. Quando você coloca ele em parceria com Adam Sandler, que tem um senso de humor muito particular, afetivo às vezes absurdo, com muito calor humano, o resultado é um roteiro que equilibra gag visual, comédia, verbal e emocional de um jeito que parece orgânico. Agora, o que é este filme em termos de gênero? É uma comédia de animação familiar, claramente, mas tem elementos de aventura, tem drama emocional e tem uma boa dose de humor que funciona em diferentes camadas etárias. As crianças vão rir das caras e bocas do Drácula, das gags físicas dos monstros fazendo coisas absurdas. Os adultos vão captar as referências, vão sentir as camadas emocionais sobre família e identidade, e vão rir de piadas que passam voando pela cabeça das crianças. E exatamente o tipo de animação que vote o sister com seios. Filho se não ficar entediado, ou pior, entorpecido, pelo processo. A premissa básica do filme parte de onde o primeiro terminou, Mavis Drácula. A filha vampira do Conde Drácula se casa com Jonathan, um humano aventureiro. O Hotel Transilvânia, que antes era um refúgio secreto só para monstros, agora está aberto para humanos. E Mavis e Jonathan têm um filho, Denis, apelidado carinhosamente de Denisovich pelo avô Drácula. Denis é um metade vampiro, metade humano. Demo cabelo vermelho do pai Jonathan, o sorriso animado do pai, e aparentemente nenhum traço de vampiro, sem presas, sem tendências a se transformar em morcego, sem aversão ao alho, muito alegre, muito humano, muito fofo. E isso deixa o Drácula em pânico, porque, na lore do universo do filme, vampiros que não desenvolvem seus poderes até os 5 anos de idade permanecem humanos para sempre. E o aniversário de 5 anos de Denis está chegando. O relógio está correndo. Essa é a tensão central do filme. Drácula quer que Denis seja vampiro. Mavis aceita que Denis pode ser humano. Jonathan tenta equilibrar tudo sem entrar em conflito como sogro. E o pobre Denis, no meio disso tudo, só quer brincar como cachorro enorme dele chamado Tinkles. Mas a história não é só sobre Denis. Tem também Vlade. E aqui a introdução do personagem do Mel Brooks é uma das adições mais bem-sucedidas ao universo do filme. Vlade é o pai do Drácula, é mais antigo, mais severo, mais tradicional, um vampiro de centenas de anos que não entende e não aceita essa mistura com humanos. Se o Drácula já tinha dificuldade em aceitar o casamento da filha com Jonathan no primeiro filme, imagina o pai do Drácula descobrindo que o bisneto é metade humano. É uma pirâmide de resistência geracional que o roteiro. O elenco principal de vozes é robusto. Adam Sandler repite como Drácula com toda a intensidade emocional e timing cômico que criou no primeiro filme. Selena Gomez como Mavis continua sendo uma escolha perfeita, e vos dem um equilíbrio bonito entre leveza juvenil e maturidade crescente que acompanha o arco da Peramae. Andy Samberg como Jonathan é energia pura. Aquela leveza despreocupada que contrasta com a seriedade ansiosa do sogro de um jeito que sempre funciona comicamente.
A voz de Asher tem uma autenticidade de criança de verdade que as vozes adultas tentando imitar criança nunca conseguem replicar. É espontânea, às vezes irregular, cheia de vida. Tartakovsky e Sandler adorarão na hora da audição. E aqui temo uma curiosidade que eu vou expandir mais. Nos bastidores, mas que merece menção, a irmã de Asher Blinkoff, Mira, tem dublado filhotes de lobisomem no primeiro Hotel Transilvânia. Os produtores só descobrirão que os dois eram irmãos depois de contratar Asher. Coincidência maravilhosa? Na equipe dos monstros amigos Drácula, temos Kevin James como Frankenstein. Aquele Frankenstein simpático e bem intencionado que é basicamente o melhor amigo Drácula há séculos. Steve Buscemi como Wayne, o lobisomem exausto com Zilhes de Finhos, que é uma das fontes de humor mais consistentes da franquia. David Spade como Griffin, o homem invisível, sempre sarcástico e irônico. E Keegan Michael Key como Murray, a múmia entusiasmada, que substitui o selo green do primeiro filme e, honestamente, trouxe uma energia ainda mais divertida ao personagem. Mel Brooks como Vlad é uma adição que eleva o nível do filme só pela presença. Brooks tem 88 anos hoje, na época tinha 89, espera, em 2015 ele tinha 89 anos, nascido em 1926. Homem com décadas de trabalho em comédia clássica, que fez alguns dos filmes mais engraçados da história do cinema americano. Entrando para uma animação familiar da Sony como o vampiro mais antiquado e relutante possível. A voz de Brooks carrega a autoridade decile de descrever. Vou que ouve decile de descrever. Vou que ouve e sabe que é alguém que passou a vida inteira dominando. E arte da comédia? O filme dura 89 minutos. Bem mais curto do que muitas animações contemporâneas que insistem em superar as 2 horas. Essa duração é uma escolha certeira. O roteiro não desperdiça cenas, não se perde em subplots desnecessários e mantém o ritmo ágil que é característico do estilo de Tartakovsky. Cada cena faz algo, desenvolve personagem, avança a história, entrega humor ou toca emocionalmente. Visualmente, Hotel Transilvânia, tu é mais ambicioso que o primeiro. O mundo expandiu, saiu do Hotel EV para o mundo exterior, para o campo de treinamento de vampiros, para a Califórnia ensolarada onde a família de Jonathan mora, para o vilarejo antigo dos monstros. Essa variedade de ambientes deu aos artistas da Sony Animation muito mais espaço para mostrar suas capacidades e o resultado visual é colorido, expressivo e cheio de personalidade. A paleta de cores do filme é fascinante. O Hotel Transilvânia continua com seios tons escuros e dramáticos de roxo, preto e vermelho, mas toda vez que a assaio vai para a Califórnia, a paleta explode em amarelos, laranjas e azuis vivos. Essa dicotomia visual reforça o conflito temático do filme sem precisar de uma linha de diálogo sequer. Você vê e sente o mundo dos monstros é escuro e dramático, o mundo humano é claro e aberto. Mas aqui está o ponto interessante, o filme não diz que um mundo é melhor que o outro. E isso é crucial para o tema central que vamos explorar em profundidade na análise do enredo. Por ora, basta dizer Hotel Transilvânia, tu é um filme que sabe muito bem o que quer ser e executa essa visão com consistência, do começo ao fim. Agora vamos mergulhar na história. E para fazer isso do jeito certo, preciso começar do começo mesmo, do exato ponto onde o primeiro, Hotel Transilvânia, terminou, porque o segundo constrói diretamente sobre aquela fundação. No final do primeiro filme, Drácula deu sua benção ao relacionamento de Mavis com Jonathan. Para um vampiro de 500 anos que tinha passado décadas escondendo a filha do mundo lá dentro do hotel dizendo que humanos serão perigosos e cruéis, isso foi um passo enorme, quase impossível. E aconteceu por amor à filha. O segundo filme começa celebrando as consequências desse momento. E começa de um jeito que é quase um mini-filme dentro do filme, uma sequência rápida, extremamente divertida e bem construída que cobre o casamento de Mavis e Jonathan e a abertura do Hotel Transilvânia para turistas humanos e então, boom, o nascimento de Dennis. Tudo isso em questão de minutos, como humor visual característico de Tartakovsky e uma trilha sonora animada que dá o tom perfeito. Essa abertura é um estudo em economia narrativa. Tartakovsky não precisa de longas cenas de diálogo para nos atualizar. Ele usa montagem,
Expresseis faceis dos personagens, gags visualize ritmo musical, para comprimir o que poderia ser meia hora de setupem talvez 5 minutos. É o tipo de coisa que parece simples mas exige anos de experiência em animação. E então a história se estabiliza no presente do filme. Denis tem 4 anos e meio. O aniversário de 5 anos está a semanas de distância. E o Drácula está em modo de pânico completo porque Denis continua sendo absolutamente humano, feliz, saudável, adorável, mas sem pressas, sem poderes, sem nenhum sinal de herança vampírica. Aqui o roteiro faz algo muito inteligente. Ele não coloca o Drácula como vilão. Coloca ele como avô ansioso que ama o neto profundamente mas que tem medo. Medo de perder a conexão com ele. Medo de que Denis não pertença ao mundo dele. Medo no fundo de ficar para trás enquanto o mundo muda ao redor. Essa distinção é fundamento. Se Drácula fosse simplesmente vilão tentando controlar o neto contra a vontade dos pais, o filme seria desconfortável. Mas porque o roteiro deixa claro que as motivações dele são amor misturado com ansiedade e insegurança sobre como avô vampiro se encaixa na vida de neto potencialmente humano, o personagem permanece simpático mesmo quando está tomando decisões péssimas. Enquanto isso, Mavis começa a considerar uma mudança para a Califórnia. A cidade natal de Jonathan, Santa Cecília, tem barão chamado Crocodilópolis. Na espera, o nome é outro, e na Califórnia, onde a família do Jonathan mora mesmo. E Mavis, percebendo que Denis parece mais humano do que monstro, começa a achar que talvez ambiente mais humano seria melhor para ele crescer, escolas, amigos humanos, uma vida normal. E aqui começa o segundo eixo central da história. Drácula convence Jonathan a levar Mavis até a Califórnia. Uma viagem para visitar os pais humanos de Jonathan, para que, na ausência dela, ele possa levar Denis numa viagem pelos lugares clássicos dos monstros e tentar despertar os poderes vampíricos do menino. É uma conspiração, é uma articulação, e o roteiro não ignora essa dimensão moralmente questionável. Ele usa exatamente esse aspecto para guiar tensão emocional mais adiante. Ver Mavis, uma vampira que nunca saiu do hotel, que cresceu cercada de monstros e escuridão, descobrindo o mundo humano, o sole, a comida colorida, as pessoas com vida normal, é delicioso. A mãe e o pai de Jonathan, Mike e Linda, são pessoas boas, bem intencionadas, que claramente amam o filho e querem amar a nora. Só que eles são incuravelmente, involuntariamente ridículos em seus esforços de mostrar que são descolados, como a situação. Linda especialmente. Ela prepara uma decoração de Dia das Bruxas em plena outra época a Chuco e Mavis e a se sentir em casa. A casa inteira está cheia de decoração de monstros. E cringe no melhor sentido, aquele humor que faz vos querer rir e se encolher ao mesmo tempo porque todo mundo conhece uma pessoa assim. Enquanto Mavis descobre a Califórnia, Drácula está na missão com Denis. E aqui começa uma das sequências mais criativas e divertidas do filme A Road Trip dos Monstros. Drácula, Frank, Wayne, Moody e Griffin pegam Denis exame numa aventura pelos lugares clássicos de monstros, que na realidade são versões deterioradas e tristes do que dia foram, lugares míticos do universo dos monstros. O campo de treinamento de vampiros que antes era intimidador está abandonado e em ruínas. O lago dos monstros aquáticos está seco. É retrato melancólico de mundo que está passando. E essa melancolia subyacente é uma das coisas mais interessantes de Hotel Transilvania 2. O filme é uma comédia familiar com humor colorido e energia acelerada, mas por baixo disso tem essa corrente de tristeza contida. O mundo dos monstros está mudando. Os esconderijos estão vazios. Os jovens monstros não estão aparecendo. O próprio Hotel Transilvania, que era refúgio secreto, agora é resort turístico frequentado por humanos. O Drácula abraçou essa mudança, mas uma parte de lamenta algo que foi perdido. E essa camada dá profundidade ao personagem que a maioria das animações familiares não se daria ao trabalho de incluir. A sequência no campo de treinamento de vampiros tenta de tudo para despertar os poderes de Denis.
Drácula tenta asustar a Neto, jogar a Neto de lugares altos esperando que o instinto vampírico ative antes de que expor o menino a situaciones que deberían provocar transformación. Y Dennis ri de todo. Achagrasa se divierte inmensamente. Continúa humano e feliz en cuanto o avô vai desesperando. Temo una secuencia específica, donde Drácula joga, Dennis de una torre alta esperando que él le voe, que he de partir o corazón al mismo tiempo que é cómica, porque en el momento en que Dennis está caindo, vo que ver en o rosto do Drácula o horror inmediato de perceber que foi longe demais. O amor pelo Neto supera completamente a obsessão pelos poderes. É un momento de 2 segundos que diz tudo sobre o personagem sem uma palavra de diálogo. Dennis se pegó antes de se machucar, por Tinkles, o cachorro gigantesco que ganhou de Drácula. E depois desse momento, o Drácula silenciosamente aceita que pode ter a dona abordagem. Mas a história ainda não acabou, porque logo após esse momento, Mavis descobre a conspiração. E ela encontra fotos da viagem dos monstros, percebe que é enganada, e fica justificadamente furiosa como pai e com Jonathan. Mas antes que esse conflito possa ser totalmente resolvido, Vlad chega. Vlad, o nome só de falar já dá peso à situação. Para entender quem é Vlad e porque a chegada dele muda completamente a dinâmica do filme, precisa entender a hierarquia emocional da história. Drácula é o centro. Ao redor dele gravitam Mavis, que é a filha amada, Dennis, que é o neto adorado, e Jonathan, que é o genro aceito com algum esforço. Essa é a família do presente, mas toda a família tem um passado, e o passado do Drácula se chama Vlad, porque de repente o Drácula, que o filme inteiro estava no papel do personagem antiquado demais, resistente às mudanças, com dificuldade de aceitar o mundo moderno, agora está numa posição completamente diferente. Agora é ele o moderno, o progressista, o que evolui. Através de um convite que Drácula não queria mandar, mas que foi mandado pelo Frank na inocência do personagem. O convite era para a festa de aniversário de 5 anos de Dennis. E Vlad veio. Com toda sua presença avassaladora, seus séculos de preconceito, e sua incapacidade total de imaginar que o bisneto pode ser humano. A chegada de Mel Brooks como Vlad é um dos momentos mais prazerosos do filme. A voz, a energia, a forma como o personagem ocupa o espaço e uma presença cômica avassaladora. Vlad é tudo o que Drácula era no início do primeiro filme, multiplicado por séculos. Mais antiquado, mais autoritário, mais convicto de que o mundo dos monstros deve permanecer separado dos humanos. E aqui o roteiro tem um detalhe muito esperto. Vlad não sabe que a Mavis se casou com um humano. Drácula nunca contou. Por quite, por medo, claro. Por vergonha talvez. Por não querer enfrentar a reação do pai. E essa ocultação, que é ao mesmo tempo cômica e triste, espelha exatamente o que Drácula mesmo fez. Com Mavis por séculos. Esconde o mundo externo dela por medo. O paralelo entre pai e filho, avô e bisneto, e o coração temático do terceiro ato. A festa de aniversário de Dennis se transforma num campo de batalha emocional. Vlad está lá, Jonathan está lá, a família toda de monstros está lá. A tensão explode quando Vlad finalmente descobre que Jonathan é humano. A reação dele é exatamente o que você esperaria de um vampiro de muitos séculos que acredita que humanos são inimigos naturais dos monstros, fúria, horror, incredulidade. Ele culpa Drácula por ter permitido essa situação, mas aí o roteiro faz um movimento mais audacioso. Vlad tem assistentes, criaturinhas chamadas Blobby, Now, os assistentes deles são criaturas de sombra, espirituais e terrorizantes. E em determinado momento da festa, numa tentativa de provar para o avô que Dennis tem poderes vampíricos, a situação escapa do controle essas criaturas do Vlad ameaçam Dennis de verdade, e aí acontece. De repente, de uma ameaça real ao menino, os poderes vampíricos explodem de uma vez, as presas aparecem, os olhos mudam, e Dennis se transforma num pequeno vampiro de poderes totalmente ativados. A transformação é acompanhada por Tinkles, o cachorro gigante, que revela ser na verdade um dragão enorme quando estimulado pelo poder de Dennis. E momento de revelação que é simultaneamente
e resolução de toda a tensão construída ao longo do filme é uma explosão de caos visual completamente desbarada porque temos um menino de 5 anos com superpoderes, montado num cachorro dragão, enfrentando criaturas das sombras durante sua festa de aniversário enquanto o avô lá em estado de choque. Cinema de animação não foi o melhor, mas o filme não para no espetáculo. O que acontece depois desse clímax de ação é igualmente importante. Vlad, que testemunhou Denis com os poderes, que viu o neto de Drácula, seu próprio bisneto, brilhando como um vampiro legítimo, tem que confrontar-se os preconceitos com a realidade na sua frente. E Drácula, finalmente, tem uma conversa que deveria ter tido como pai muito antes, que Mavi se casou com quem ama, que Denis é metade humano e talvez metade vampiro, mas acima de tudo isso, neto vai ser amado do jeito que é, e que os tempos mudaram e a família vai mudar como ele vai ficar para trás. É um discurso que funciona porque foi ganhou. Não é pregação gratuita. É a conclusão natural de uma jornada emocional que o roteiro construiu com cuidado ao longo de 80 e poucos minutos. Drácula passou o filme inteiro tentando forçar Denis a ser vampiro. Agora ele está defendendo Denis como ele é, seja lá o que isso significar. E transformação é completa. Vlad, diante do amor irrefutável que vê na família ao redor, começa a ceder. Não completamente, personagens com séculos de preconceito não mudam numa tarde de aniversário, mas há um gesto, um momento de suavizaca, uma abertura. E o filme termina da maneira mais correta possível, com a família reunida. Drácula, Mavis, Jonathan, Denis e agora, a família de Jonathan também é integrada. Até Vlad, que foi o obstáculo do terceiro ato, consegue participar da alegria. Há uma cena pós-créditos deliciosa, com Vlad tentando usar um smartphone. O contraste entre o vampiro de séculos e a tecnologia moderna é gag, simples mas muito bem executada. Mas o que fica depois que algo mais substantivo. Hotel Transilvânia Tuquerotitos deliciosa com Vlad Geracies. É sobre como amor pode ser sufocante quando misturado com ansiedade. É sobre a diferença entre proteger alguém e controlar alguém. É sobre o medo de irrelevância que os mais velhos sentem quando o mundo muda ao redor deles. E sobre como filhos eventualmente tornam-se pais. E aprendem pela experiência o que os pais deles sempre souberão, que amar alguém significa, às vezes, deles sempre. O Drácula do primeiro filme não conseguia deixar Mavis ir. O Drácula do segundo filme aprende que Denis deve encontrar seu próprio caminho, seja vampiro, seja humano, seja o meu termo adorável que é. E nisso reside o coração emocional de toda a franquia. Agora deixa-eu falar com calma sobre os personagens, porque Hotel Transilvânia, tu tem um elenco que merece análise individual, tanto pelos arcos que os personagens percorrem quanto pelas performances que os atores de voz entregam. Drácula, Adam Sandler. Drácula é a alma do filme, sempre filme, desde o primeiro. E no segundo, o personagem ganha ainda mais profundidade porque o conflito se entrelê completamente interno, não tem vilão externo para lutar. O inimigo é a própria resistência, do Drácula à mudança, e a consequência dessa resistência nas pessoas que ele mais ama. Adam Sandler nesse papel é uma revelação que anda surpreende quando você para pensar. Porque Sandler tem uma reputação complexa no cinema live action, uma série de comédias que varia muito em qualidade, mas em trabalhos de animação e em alguns filmes dramáticos como Uncut Gems e Punch, Drunk Love, ele demonstra que tem um talento emocional genuíno. Em Drácula, ele usa esse talento a serviço de um personagem que precisa ser simultaneamente engraçado, emocionalmente tocante e convincente como pai e avô. O que Sandler traz especificamente, aquela intensidade emocional contida que explode nos momentos certos. Quando Drácula está em pânico, Sandler vai e diz. Quando Drácula está sendo carinhoso com Denis, a voz amoles de um jeito que é genuinamente comovente. E quando Drácula está sendo enganoso, tentando convencer Mavis, manipulando Jonathan, há uma nota de desconforto na performance que diz que o personagem sabe que está errado, mesmo sem admitir. No segundo filme, o arco do Drácula é essencialmente o arco do primeiro comprimido e aprofundado.
No primeiro, ele aprende a citar o humano na vida da filha. No segundo, ele aprende a citar a humanidade no neto. E por extensão, é a citar que o mundo que ele amou não precisa se perpetuar exatamente da forma que sempre foi para ser valioso. Mavis, Selena Gomez. Mavis é o coração emocional do filme de perspectiva feminina. No primeiro filme, ela ira a filha querendo conhecer o mundo, ingenua e cheia de vida. No segundo, ela imae e transicciao é tratada com uma maturidade que surpreende numa animação familiar. Selena Gomez entrega uma performance de voz que cresceu junto como personagem. Mavis em 2015 tem mais peso, mais responsabilidade, mais agência do que tinha em 2012. E ela não imae a filha esperando a permissão do pai para viver. A raiva dela é completamente justificada, e Gomes entrega aquela raiva de jeito que não é exagerado ou histriônico e é raiva específica de alguém que se sente traído por pessoas de confiança. Aquela voz que está controlada mas tremendo por baixo é momento que eleva o personagem acima de muitas protagonistas de animação familiar contemporânea. Jonathan, Andy Samberg. Jonathan é, funcionalmente, o alívio cômico masculino humano do grupo. E Andy Samberg tem uma facilidade natural com esse tipo de personagem entusiasta, ligeiramente atrapalhado, de boa vontade genuína, mas frequentemente fazendo as escolhas erradas por querer agradar todo mundo. No segundo filme, Jonathan tem arco mais nuançado do que parece à primeira vista. Ele está navegando a posição impossível de marido entre a esposa e o sogro e pressão cultural de duas famílias completamente diferentes. Assim é que ele finalmente confronta o Drácula pela conspiração, depois que Mavis fica furiosa com ele tem peso real. Jonathan não é personagem raso. É homem de boa vontade tentando fazer a coisa certa num contexto onde não existe uma resposta certa. Dennis Asher Blinkoff. Dennis é o personagem mais delicioso de Hotel Transilvânia porque é escrito como uma criança real ou como uma criança de animação familiar estilizada. Ele não tem falas sofisticadas ou comédias de timing elaboradas. E ele ri, e ele brinca, e ele faz perguntas que as crianças fazem. E ele ama as pessoas ao redor dele com aquela intensidade não filtrada que as crianças pequenas têm. Asher Blinkoff, 6 anos na época, dá ao personagem uma autenticidade que é impossível fabricar. Quando Dennis ri, e é riso de criança real. Quando ele faz carinho no que o abraça. O avô há calor espontâneo que eleva a cena. Os animadores claramente trabalharão as expresses e os movimentos de Dennis para capturar aquela impulsividade específica das crianças pequenas. E o arco de Dennis, de criança aparentemente sem poderes para a revelação explosiva do terceiro ato, funciona porque o roteiro resiste à tentação de fazer lo special antes da hora. Dennis é simplesmente feliz. Não está em sofrimento por não ser vampiro. Não está tentando provar nada. E isso torna o momento de revelação ainda mais poderoso quando ele desperta e o amor que ativa os poderes não ambisa o esforço. Vlade, Mel Brooks. Já falamos de Mel Brooks algumas vezes, mas aqui merece o aprofundamento. Vlade é personagem que tem exatamente a quantidade certa de tempo de tela, o suficiente para ser impactante sem overstay his welcome. Ele entra no terceiro ato, domina a cena sem que aparece, e sai como uma resolução emocional que sente justa. Brooks traz uma autoridade cômica que é genuinamente rara. Cada linha de Vlad tem o peso de homem em que passou décadas dominando. A timing da comédia verbal. O humor de Vlad é o humor de alguém profundamente desconectado do presente e le referencia tradições obsoletas, recusa a entender tecnologia, fala como se o século XVI fosse uma aberração temporária. É humor de reconhecimento para adultos que qualquer que já teve avós muito tradicionais vai entender imediatamente. O grupo de monstros, Frank, Wayne, Murray, Griffin, Kevin James como Frank, Steve Buscemi como Wayne, Kagan, Michael Kay como Murray e David Spade como Griffin são o ensemble que cria o contexto cômico para as aventuras de Drácula. Individualmente, cada tem seu humor específico. Frank é o amigo, leal pouco ingenuo. Wayne é o pai exausto, com tantos filhos, que qualquer aventura parece descanso comparado à vida em casa. Murray é energia explosiva.
Entusiasmo permanente, Griffin es sarcasmo, cortante e invisibilidade, cuello roteiro, usa para gags consistentemente voz. Juntos, eles funcionam como uma orquestra cômica que Tartakovsky conduz com precisão. Nenhum personagem rouba o filme dos outros. Jendy Tartakovsky é nome que aparece repetidamente nesse roteiro porque simplesmente não dá para falar de Hotel Transilvânia sem entender como ele é e como ele trabalha. Mas agora quero ir além da biografia e falar sobre as escolhas específicas de direção que fazem esse filme ter a cara que tem. O primeiro elemento que define o estilo de Tartakovsky em Hotel Transilvânia é o timing. Não o timing cômico no sentido abstrato, o timing literal. É duração exata que cada gag, cada expressão, cada transição de quem a recebe. Tartakovsky vem de uma escola de animação que considera o timing o elemento mais sagrado de todos. Nos anos de Dexter's Laboratory e Samurai Jack, ele desenvolveu instinto quase musical para o ritmo visual, saber exatamente quantos frames uma expressão facial deve durar antes de cortar, quando a passa antes de uma piada precisa de 2 segundos a mais, quando a ação precisa ser acelerada ao ponto de quase incompreensível para gerar comédia de movimento. Em Hotel Transilvânia isso se manifesta principalmente nas sequências físicas. A road trip dos monstros com Dennis tem cenas que são quase animação silent filma, humor completamente visual, sem dependência de diálogo, onde comédia vive e morre pela precisão dos movimentos dos personagens. O Frankenstein tropeçando, Griffin fazendo alguma coisa como corpo invisível que só vemos pelo impacto nas outras coisas. Cada desses momentos é cronometrado com a precisão de relojoiro. O segundo elemento é a expressividade facial exagerada. Tartakovsky ama rostos que vão longe demais. Olhos que saem da órbita, mandíbulas que caem até o caem, expressões que deveriam ser anatomicamente impossíveis. Isso vem diretamente da tradição de animação clássica, americana dos anos 40 e 50, os curtas da Warner Bros. Com Bugs, Bunny e Daffy, Duck, onde os personagens eram capazes de se deformar completamente, no pico de uma reação emocional, e voltar ao normal no segundo seguinte. Tartakovsky cresceu amando essa tradição e a aplica conscientemente no estilo visual de Hotel Transilvânia. E funciona porque os personagens têm designs que suportam esse exagero. O Drácula, por exemplo, tem uma anatomia deliberadamente cartunesca que é pronunciado, olhos grandes, pescoço comprido, que permite deformarse expressivas sem parecer fora do lugar. Frank quadrado enorme de jeito que cria comédia física só pela desproporção, como média, é design pensado para animação cômica, não para realismo. O terceiro elemento é a paleta de cores como ferramenta narrativa. Já mencionei brevemente antes, mas aqui vale expandir. Tartakovsky é a diretora de arte de Hotel Transilvânia. Angela White Chun-sung fizeram escolhas cromáticas muito deliberadas que guiam a experiência emocional do espectador. O Hotel Transilvânia é sempre representado em roxos profundos, azuis noturnos e vermelhos contidos. É uma paleta bonita mas formalmente contida? Há algo de opressivo nela, mesmo que não seja assustadora. Reflete o mundo de Drácula, rico, majestoso, mas fechado, e libertadora visualmente, quase excessiva na energia luminosa. Reflete o mundo humano, aberto, caótico, inclusivo. E Dennis, o personagem que existe entre esses dois mundos, vestido em vermelho vivo, é cor de Drácula, mas sem contextos visuais que misturam os dois mundos. Uma escolha consciente de que design que diz visualmente o que o roteiro está dizendo emocionalmente, Dennis é a ponte. O quarto elemento que quero destacar é o uso do espaço tridimensional. Hotel Transilvânia foi feito no momento em que a Sony Pictures Imageworks tinha desenvolvido ferramentas de animação tridimensional muito sofisticadas, e Tartakovsky as usa para criar hiper-realismo que nunca foi o objetivo do estilo visual da franquia, mas para criar profundidade de ambiente que enriquece cenas de ação. A sequência do terceiro ato, onde Dennis desperta seus poderes étnicos, revela ser dragão, usa esse espaço tridimensional de jeito que seria impossível em animação 2D. A câmera gira, sobe, desce, acompanha o movimento do dragão num espaço que tem volumetria real. É espetacular tecnicamente sem chamar atenção para si mesma.
comparado ao primeiro Hotel Transilvânia. O segundo representa uma evolução de confiança. Tartakovsky no primeiro estava estabelecendo um mundo, apresentando personagens, construindo as regras visuais e tonais de um universo que não existia antes. No segundo, ele já sabe quem são esses personagens, já sabe o que o público ama neles, e pode se arriscar mais. Pode fazer cenas mais quietas, mais emocionalmente carregadas, sem o medo de que o público perca o interesse. Pode ir mais longe na comédia física, porque construi o capital emocional que faz, as piadas aterrissarem com mais força. Há uma sequência no segundo ato, quando Drácula avista o campo de treinamento de vampiros abandonado, que em termos de humor físico puro é provavelmente a sequência mais criativa de toda a franquia. É uma série de tentativas, cada vez mais desesperadas de despertar os poderes de Denis, cada uma mais absurda que a anterior, num ritmo de escalada que é precisamente calculado. Tartakovsky claramente estava se divertindo nessa sequência. Esse prazer é visível. Também vale mencionar a influência declarada de Tartakovsky da animação japonesa, especialmente Hayao Miyazaki, na forma como o personagem de Denis se move e existe no mundo. As crianças nos filmes de Miyazaki têm um peso, uma inércia, uma fisicalidade que faz acreditar nelas como seres que existem de verdade no espaço. Denis tem algo disso, especialmente nas cenas onde corre, tropeça, cai e levanta com aquela desagitada determinação de toda criança pequena. Essas são as marcas de um diretor que pensa profundamente sobre a animação, não como efeitos visuais com personagens por cima, mas como uma linguagem expressiva com gramática, própria que precisa ser dominada e usada com intenção. Sony Pictures Animation anunciou a sequência ainda em novembro de 2012, quando o primeiro ainda estava em cartas e quebrando recordes para o estúdio. Era uma aposta calculada, e a velocidade com que se move mostrava a confiança que Sony tinha no material. Mas o processo de fazer longa de animação de grande orçamento não é simples mesmo quando você tem. Às vezes é mais complicado, porque agora tem expectativas. Tem um público que ama os personagens de um jeito específico e vai notar se algo parecer errado. Tem uma barra estabelecida que o segundo precisa superar, ou ao menos igualar. O roteiro foi o primeiro desafio. Adam Sandler e Robert Smigel, que escreveram o primeiro juntos, voltaram para construir a história do segundo. Smigel falou em entrevistas que a premissa do Dampir Nampiro, da criança meio vampiro meio humano, surgiu cedo no processo, porque era a extensão narrativa mais natural do relacionamento que o primeiro filme construiu. Se Mavis e Jonathan tiveram um filho, que tipo de ser seria esse filho? Essa pergunta era dramaticamente fascinante. O arco de Drácula como avô ansioso veio logo depois. Sandler, que tem filhos na vida real, trouxe algo autobiográfico para o processo. A ansiedade de um pai querendo que a identidade da família seja passada para as gerações seguintes, mesmo quando a geração seguinte tem sua própria identidade se formando. Não é difícil encontrar esse sentimento em pais e avós reis ao redor do mundo. Smigel contribuiu especialmente para o humor mais verbal e para a criação de Vlad. A dinâmica de Drácula como pai antiquado foi uma ideia que os dois desenvolveram como forma de dar ao terceiro ato uma virada emocional inesperada. Não era suficiente que Drácula simplesmente aceitasse Denis como humano. Precisava haver um espelho que mostrasse de onde vinha a resistência de Drácula e porque ele tinha toda razão para superá-la. Tartakovsky trabalhava em storyboard, enquanto Smigel e Sandler ainda finalizavam o roteiro uma prática comum em animação onde o desenvolvimento visual e narrativo caminham em paralelo. O storyboard de Hotel Transilvânia foi um processo enorme. Tartakovsky é um storyboarder extraordinariamente talentoso, uma habilidade que desenvolveu nas décadas de trabalho em televisão onde muitas vezes bordeava episódios inteiros ele mesmo. Para o segundo filme, uma equipe de storyboarders trabalhou sob sua supervisão e redesenhou inúmeras cenas pessoalmente. A sequência de abertura do casamento, aquela montagem acelerada e hilária, que resume os meses após o primeiro filme em minutos, foi rebordada várias vezes até atingir o ritmo perfeito.
A animação MC foi produzida no Sony Pictures Imageworks, que tem estado na vanguarda da animação digital por décadas. Para Hotel Transilvânia, os técnicos precisaram resolver alguns desafios específicos. O cabelo de Dennis, por exemplo. Cabelo ruivo volumoso em animação digital pode ser técnica e visualmente desafiador. Precisa ter movimento orgânico sem parecer pesado ou artificial. A equipe de simulação de cabelo passou semanas ajustando os parâmetros do cabelo de Dennis. Os personagens monstros também apresentarão desafios únicos. Franco Frankenstein é personagem massivo de pele cinza com uma estrutura facial muito específica. Animar expressões faciais convincentes e comicamente exageradas num rosto tão diferente da anatomia humana requer soluções de rigging específicas. A equipe de personagens construiu sistemas de controle de expressão para cada personagem principal que permitem aos animadores acessar rapidamente os extremos expressivos que o estilo de Tartakovsky demanda. O processo de gravação das vozes aconteceu ao longo de 2014. Uma decisão de produção que vale mencionar. Em vez de gravar cada ator separadamente, como é prática padrão em animação, onde os atores geralmente nunca estão no mesmo estúdio ao mesmo tempo. A produção de Hotel Transilvânia fez sessões de gravação em grupo sempre que possível. Sandler, Samberg, James, Buscemi, Spadeiki foram gravados juntos diversas vezes, improvisando e reguindo uns aos outros em tempo real. Isso é incomum e caro, requer espaço de gravação maior, mais técnicos, mais coordenação. Mas os resultados são claramente audíveis no filme. Há uma naturalidade nas interfaces entre os monstros amigos que não vêm de atores gravando linhas isoladas e tendo os diálogos editados juntos depois. Vêm de pessoas rindo de piadas uns dos outros, de reações espontâneas, de improvisos que o diretor decidiu manter. Sandler em particular tem tendência a improvisar, e Tartakovsky encorajou isso dentro de limites. Algumas das linhas mais engraçadas do Drácula no filme virão de improvisos de Sandler nas sessões de gravação que foram suficientemente boas para alterar o roteiro e reborder as cenas para acomodá-las. Mel Brooks, e os 89 anos, gravou suas cenas como Vlad, com toda a precisão e energia que sua longa carreira sugere. Havia uma qualidade nostálgica especial nas sessões de Brooks. Ator que comecou na comédia americana quando animação, como Hotel Transilvânia nem era imaginável, entrando para esse universo com a curiosidade. E o entusiasmo de alguém que nunca parou de se interessar por novas formas de fazer rir. Mark Mothersbaugh, fundador da banda de voz e compositor prolífico de filmes e séries, conhecido especialmente pelo trabalho em Rugrats e Thor, Ragnarok, retorno como compositor do segundo filme, expandindo e variando os temas musicais que havia estabelecido no primeiro. A trilha de Hotel Transilvânia é mais variada e mais usada que a do primeiro, refletindo um mundo que se expandiu além das paredes do hotel. Agora vamos falar sobre o lado técnico do filme, a cinematografia de animação, a trilha sonora, a edição, os efeitos visuais e o design de produção. E prometo que vou fazer isso de um jeito acessível, porque às vezes a conversa técnica sobre animação fica impenetrável para quem não trabalha na área. Cinematografia e câmera animada em animação, cinematografia, se refere às decisões sobre como posicionar e mover, e câmera virtual o ponto de vista a partir do qual vemos as cenas. No cinema live action, essas decisões são tomadas por diretor de fotografia, como uma câmera física. Em animação, é uma série de decisões matemáticas e criativas tomadas por artistas de layout pelo diretor. Hotel Transilvânia. Tem uma cinematografia que combina dois estilos distintos de forma muito hábil. Para as cenas de comédia física e as sequências de grupo, a câmera tende a ser mais estática ou com movimentos simples e diretos. O foco está nos personagens e suas expressões. É uma câmera agitada rubária e atenção para as sequências de ato, especialmente o clímax do terceiro ato com Dennis e Tinkles. A câmera torna-se muito mais dinâmica, com movimentos que acompanham e acabam num espaço tridimensional de forma
que o público sente. Escala e a energia da sequência. Em Samurai Jack, havia sequências de ação com câmera muito dinâmica, que contrastavam deliberadamente com os planos mais estáticos e contemplativos das cenas de personagem. O mesmo princípio se aplica em Hotel Transilvânia 2. Trilha sonora. Mark Mothersbaugh. Mark Mothersbaugh é uma escolha fascinante para essa franquia. Como músico, ele passou décadas construindo uma voz que mistura humor, excentricidade e calor emocional, exatamente as qualidades que Hotel Transilvânia precisa numa trilha. Vale mencionar também o uso de música popular no filme. Hotel Transilvânia usa algo mais, músicas licenciadas em momentos-chave, especialmente na sequência de abertura do casamento, que criam uma camada de referência cultural que os aprecia imediatamente. Essa mistura de score original com música popular e uma técnica que a DreamWorks usou extensivamente no Shrek, e que a Sony adotou de forma mais contida em Hotel Transilvânia. Edição o ritmo invisível. Edição de animação é diferente de live action de uma forma fundamental. Em live action, o editor trabalha com material já filmado em contra. O ritmo no corte. Em animação, o ritmo foi decidido no storyboard e animação. E edicar refina o que já foi construído. Isso significa que em animação, um bom editor precisa ter coragem de sugerir que certas cenas, mesmo depois de todo o trabalho de animação, precisam ser encurtadas ou eliminadas para servir o ritmo geral. Hotel Transilvânia, tu tem uma edição. Hotel Transilvânia, tu tem uma edição que nunca deixa. Os 89 minutos passam de forma que para o espectador parece ainda mais curto, sinal de edição bem feita. As transições entre os dois eixos narrativos paralelos, Drácula e Dennis na road trip, Mavis e Jonathan na Califórnia, são especialmente bem gerenciadas, com um equilíbrio de tempo de tela que mantém ambas as histórias presentes sem deixar nenhuma dominar demais. Efeitos visuais, CGI, estilizado Hotel Transilvânia foi produzido inteiramente em CGI, computação gráfica tridimensional, mas com um estilo visual que imita deliberadamente a estética do desenho animado bidimensional. Isso é tecnicamente muito difícil de fazer. Criar modelos 3D que se animam e iluminam de forma que pareçam desejados e não fotorrealistas requer soluções técnicas sofisticadas de renderização e iluminação. E Sony Pictures Imageworks tem um pipeline técnico chamado Arnold Renderer que foi usado extensivamente no filme. A iluminação dos ambientes do Hotel Transilvânia, especificamente aquelas sombras dramáticas, os reflexos nas superfícies góticas e neblina atmosférica que dá profundidade às cenas externas, representa um trabalho de iluminação técnica que é muito mais complexo do que parece na tela. Os efeitos de partículas, especialmente nos poderes vampíricos de Dennis quando ativados, no terceiro ato foram desenvolvidos especificamente para esse filme. A equipe de efeitos queria algo que parecesse energético e orgânico ao mesmo tempo. Não o tipo de CGI estéril que frequentemente se vê em poderes de super-herói em animação. O resultado é uma explosão de energia que tem textura e peso visual. Design de produção construindo o mundo o design de produção de Hotel Transilvânia expandiu significativamente o mundo estabelecido no primeiro. Novos ambientes foram criados. O campo de treinamento de vampiros, a cidade natal de Jonathan, na Califórnia, o vilarejo dos monstros do terceiro ato, cada um com uma linguagem visual própria que complementa e contrasta com o Hotel Transilvânia. A casa dos pais de Jonathan na Califórnia é particularmente cuidadosamente desenhada, e uma casa americana de classe média suburbana com todos os detalhes reconhecíveis, mas com a decoração de Dia das Bruxas excessiva, que Linda colocou, criando uma mistura cômica de normalidade e esforço, patético de incluso. Os detalhes nessa cenografia são muito específicos e engraçados para qualquer adulto que já viu um familiar tentar um pouco demais. Figurino e design de personagem. Os personagens novos, especialmente Vlad e Dennis em diferentes estágios, tiveram seus designs desenvolvidos com atenção especial à leitura visual.
Vlad precisaba ser inmediatamente reconhecible como mais velho e mais antiquado que Drácula, o design final como capa mais pesada, adornos mais elaborados e uma postura mais rígida, comunica isso perfeitamente antes de uma palavra ser dita. Denisem sua versão vampírica ativada precisava manter a fofura reconhecível enquanto incorporava poder, expressas minúsculas e os ojos brilhando o suficientes para a transformação se tornara o personagem irreconhecível. Chegou agora a favorita de todo mundo, os bastidores. Os fatos que você provavelmente não sabia, os momentos nos bastidores, os easter eggs escondidos, os acidentes que viraram features. Então segura o Tinkers, porque tem muita coisa boa aqui. A história dos irmãos dubladores, já mencionei antes, mas merece todo destaque completo. Asher Blinkoff, que dubla Dennis, foi encontrado num processo de casting aberto que a Sony realizou para encontrar a voz do personagem. Tartakovsky é a equipe criativa. Queríamos uma voz de criança real, não um adulto imitando criança, não uma criança de 6 anos que já tinha muita experiência em gravação e soava treinada. Queríamos autenticidade. Asher passou na audição imediatamente, então a equipe descobriu que sua irmã, Mera Blinkoff, tinha dublado filhotes de lobisomem no primeiro Hotel Transilvânia. Os dois nunca tinham mencionado ao outro essa conexão. A equipe de casting claramente tinha olho. O ouvido muito bom para a família Blinkoff. Mel Brooks e cena da cacetada. Mel Brooks, ao gravar as cenas de Vlad, propôs diversas variações de linhagem, algumas delas eram tão engraçadas que acabaram alterando o roteiro. Numa cena específica onde Vlad reage ao mundo moderno, Brooks improvisou uma série de reações que eram progressivamente mais exageradas, e a equipe parou de gravar outras takes porque estavam rindo demais. Tartakovsky incorporou o timing das improvisações de Brooks na animação final. O cachorro que é dragão. Tinkles, o cachorro gigante de Dennis, sempre foi planejado para revelar ser dragão no terceiro ato. Mas os animadores se divertiram tanto criando. A versão cachorro do personagem que a cena de revelação foi revisada várias vezes para garantir que o momento de surpresa funcionasse perfeitamente. Nos testes de audiência, a revelação de Tinkles como dragão consistentemente recebia uma das maiores reações positivas do filme. Interessante é que Tinkles tem comportamentos de cachorro muito específicos e cuidadosamente observados. A forma como agita a cauda, como corre, como lambe o rosto de Dennis. Os animadores estudarão vídeos de calles grandes por semanas. Essa autenticidade, animal na versão, cachorro torna a revelação da versão dragão ainda mais impactante pelo contraste. O campo de treinamento de vampiros e sequência. No campo de treinamento de vampiros abandonado foi, segundo Tartakovsky em entrevistas, uma das mais divertidas de criar porque essencialmente foi construída como uma série de improvisos visuais. A pergunta que guiava cada cena era: o que seria o mais absurdo que o Drácula poderia tentar fazer para despertar poderes vampíricos num menino de 4 anos? E a equipe competia para criar ideias cada vez mais ridículas. Muitas ideias foram cortadas por serem longas demais, mas as que ficaram são consistentemente as melhores. Easter eggs e referências. Hotel Transilvânia está repleto de referências a monstros clássicos do cinema, especialmente do horror clássico da Universal dos anos 30 e 40. Há referências visuais ao Nosferatu de Murnau, ao Drácula de Tod Browning com Bela Lugosi, ao Frankenstein de James Whale. Essas referências são sutis o suficiente para não interromper a experiência de quem não as conhece, mas genuinamente prazerosas para cinefilos adultos que as reconhecem. Há também easter egg que aponta para o terceiro filme, póster de navio numa parede do hotel que corresponde visualmente ao cenário de Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Se foi planejado intencionalmente desde o segundo filme ou foi retroativamente interpretado como prenúncio quando o terceiro foi confirmado é difícil dizer, mas fãs da franquia adoraram quando descobriram. A Califórnia e a família de Jonathan Os Pais, de Jonathan, Mike e Linda, dublados por Nick e Codemus, Offerman e Megan Mullally, foram desenhados como par cômico que funciona por reconhecimento imediato. Qualquer que já teve sogros excessivamente entusiasmados vai se identificar com a situação de Jonathan. Megan Mullally em particular,
conhecida pelo papel icônico de Karen Walker em Will and Grace, traz uma energia de mamare que tenta demais, que é ao mesmo tempo caricatural e dolorosamente realista. Nico Ferman ou Ron Swanson de Parks and Recreation de ao mais uma calma sisuda que contrasta perfeitamente com o caos ao redor. Os dois personagens foram concebidos como a versão humana dos monstros amigos do Drácula, figuras de suporte cômico que existem tanto para guiar isos quanto para humanizar o lado da família de Jonathan. E o contraste visual entre a Califórnia ensolarada e colorida del como mundo sombrio e dramático de Drácula é usado pelo roteiro com consistência precisa. A sequência de abertura e o tempo de produção, a sequência de abertura do filme O Casamento de Mavis e Jonathan, e a abertura do Hotel para Humanos, O Nascimento de Dennis, foi abordada e rebordada mais de uma dúzia de vezes ao longo da produção. Tartakovsky queria que essa abertura funcionasse como um mini-filme completo em si mesma, com começo, meio e fim cômico, que ao mesmo tempo preparasse o terreno emocional para tudo que vinha depois. A versão final dessa abertura levou aproximadamente 4 meses de trabalho de animação para ser completada, um tempo desproporcional para poucos minutos de tela, mas que reflete a importância que a produção deu àquele momento específico. E quando você assiste, percebe que valeu cada minuto. É uma abertura que captura imediatamente. É atenso, estabelece tons e personagens com eficiência extraordinária e entrega pelo menos 3 ou 4 gags genuinamente engraçadas antes de o título aparecer na tela. Improvisos que viraram linhas icônicas. Adam Sandler tem histórico de improvisar no estúdio de gravação, e Hotel Transilvania tem vários momentos que vieram de improvisos seus que Tartakovsky adorou e incorporou. Uma das linhas mais citadas pelos fãs, quando Drácula rege, o comportamento humano de Dennis, como Denisovich, prolongado e cheio de angústia paterna, não estava no roteiro original. Sandler simplesmente começou a chamar Dennis de Denisovich. Numa sessão de gravação e todo mundo achou tal engraçado e tal certo para o personagem que foi incorporado em múltiplas cenas. A música da festa de aniversário para a festa de aniversário de Dennis. No terceiro ato, a equipe musical cria uma versão do Parabéns que mistura o estilo tradicional com elementos de música, de cinema de horror, clássico cordas dramáticas, um coro ligeiramente ominoso, antes de explodir de volta para a alegria de festa infantil. É um detalhe que passa em poucos segundos, mas que resume perfeitamente o humor de Hotel Transilvania, e mistura constante de elementos dramáticos com leveza, familiar, teste de audiência e mudanças de última hora como a maioria das animações de grande orçamento. Hotel Transilvania passou por vários testes de audiência antes do lançamento. Os testes revelaram que o arco emocional de Mavis descobrindo a conspiração do pai precisava de mais tempo para respirar. A versão original cortava muito rápido para a ação depois da revelação, sem dar espaço para o público processar a emoção. A versão final adicionou alguns momentos extras nessa sequência que melhoraram significativamente o impacto emocional. A outra mudança baseada em testes. A cena com Vlad no final foi estendida para dar mais resolução ao arco do personagem. Testes iniciais mostraram que o público gostava tanto de Vlad que queria mais dele no terceiro ato. A produção adicionou algumas cenas extras que aprofundarão o momento de abertura do personagem para o mundo moderno, incluindo a cena pós-crédito do smartphone que é dos momentos mais divertidos do filme inteiro. Bom, vamos falar de números, mas números como história, não como relatório financeiro. Hotel Transilvania estreou em 25 de setembro de 25 de setembro de 25 de setembro de 2015. O fim de semana de abertura rendeu $48,046 mil domesticamente, quebrando o recorde de maior abertura de setembro de história do cinema americano na época, superando o próprio primeiro Hotel Transilvania, que tinha $42 mil no fim de semana de abertura em 2012. Setembro historicamente é mês mais fraco para o cinema de grande orçamento.
Os estúdios costumam reservar seus filmes mais esperados para o verão americano junho-agosto ou para o período de fim de ano novembro-dezembro, que são as janelas com maior frequência de público. Lançar um grande filme animado em setembro era uma aposta, e a Sony ganhou claramente. A bilheteria continuou forte nas semanas seguintes. No total doméstico nos Estados Unidos, o filme arrecadou $69 milhões, mais do que o dobro de seu orçamento de produção. Internacionalmente, o número foi ainda mais expressivo, $34 milhões em mercados externos. Para efeito de comparação, o primeiro Hotel Transilvania tinha arrecadado $358 milhões mundialmente em 2002. O segundo representou um crescimento de quase 30% na bilheteria total, um feito considerável para uma sequência, num mercado onde sequências frequentemente declinam no máximo igual ao original. Na China especificamente, um mercado que tem se tornado cada vez mais crucial para animações americanas, Hotel Transilvania 2 teve uma performance sólida que confirmou o apelo internacional da franquia. Os personagens de monstros universalmente reconhecíveis, sem dependência de referências culturais específicas americanas, claramente ajudavam na transferência para mercados internacionais diversos. Agora, a crítica especializada foi mais dividida do que os números sugerem. No Rotten Tomatoes, Hotel Transilvania tem uma aprovação de críticos em torno de 74%, considerada fresca pelo site, o que representa uma recepção positiva mas não entusiástica. O consenso dos críticos elogia o humor e a energia do filme, mas alguns apontarão que a história é mais convencional e menos surpreendente que o primeiro, e que o terceiro ato com Blood, apesar de divertido, resolve os conflitos de forma um pouco apressada. O Metacritic, que usa uma escala de 100 baseada em medidas de críticas, dá ao filme uma pontuação em torno de 44. Opiniões mistas ou medias, segundo a classificação do site, uma discrepância notável com o Rotten Tomatoes, refletindo que algumas críticas eram muito positivas enquanto outras eram mais céticas. O público, no entanto, votou de forma muito mais uniforme. No Rotten Tomatoes, a aprovação do público é significativamente maior que a da crítica em torno de 67%, o que ainda representa aprovação sólida. Em sites como IMDb, o filme tem uma nota de 7/10, respeitável para uma sequência de animação familiar, o que os críticos que foram menos entusiasmados tendiam. Principalmente que o Hotel Transilvania é um filme seguro, que cumpre o que promete sem tentar se superar, que o humor às vezes apela demais para o físico e o barulhento sem construir suficientemente os momentos mais quietos, que alguns dos monstros secundários Murray Griffin Wayne tem pouco desenvolvimento no segundo filme comparado ao primeiro. Essas críticas têm mérito. Hotel Transilvania 2 não é divertidamente, não está tentando mudar o que uma animação familiar pode ser. Está tentando ser o melhor Hotel Transilvania possível e nessa missão específica, com esse objetivo específico, tem um sucesso indiscutível. A recepção nas redes sociais no período do lançamento foi muito positiva, especialmente para o personagem de Denis. Denisovich rapidamente se tornou um termo de carinho amplamente usado, e o personagem gerou uma quantidade expressiva de fanart e mensagens online. Num ambiente de 2015, onde as redes sociais estavam se firmando como um termômetro de cultura popular, a recepção orgânica e carinhosa de Denis foi um sinal claro de que o filme tinha funcionado onde mais importava, no coração do público familiar. A reação no Brasil merece menção especial. Hotel Transilvania como franquia tem um público particularmente fiel no Brasil. A combinação de humor físico acessível, personagens coloridos e expressivos e temas familiares universais funciona muito bem como público brasileiro. A dublagem brasileira da franquia é consistentemente bem feita, com escolhas de elenco que preservam o timing cômico das performances originais. No mercado de home video, DVD, Blu-ray e posteriormente streaming, Hotel Transilvania performa muito bem também. A franquia se tornou um título perene de catálogo, o tipo de animação que famílias revisitam regularmente,
que passa de geração para geração no contexto doméstico. É exatamente o tipo de produto que plataformas de streaming como a Netflix, onde o filme está disponível, valorizam conteúdo familiar que gera visualizações repetidas e mantém assinaturas ativas. No contexto mais amplo da Sony Pictures Animation, Hotel Transilvania foi marcador importante. Confirmo que a Sony tinha uma franquia legítima com longevidade real. Abriu caminho para o terceiro filme, Hotel Transilvania 3, Férias Monstruosas em 2018, que superaria o segundo com mais de 28 mil redes na bilheteria global. E solidificou Tartakovsky como uma voz criativa central para o estúdio. Para Adam Sandler, o sucesso continuado da franquia representou algo significativo num período de sua carreira onde vários de seus projetos live-action tinham recebido RCPCs, críticas difíceis. Hotel Transilvania era um espaço onde seu talento para comédia afetiva funcionava de forma quase perfeita, sem as armadilhas que frequentemente afetavam seus filmes de ação ao vivo. O sucesso do segundo reforçou o compromisso de Sandler com a franquia. Para audiências em geral, Hotel Transilvania deixou impacto cultural específico que pode ser resumido assim. É dos filmes de animação familiar que as pessoas de uma certa geração lembram como aquele que assistirão na infância com toda a família e todo mundo riu junto. Não é uma lembrança de revelação cinematográfica ou de transformação emocional profunda, e uma lembrança de alegria compartilhada. E num mundo onde há tantos filmes tentando ser importantes, ter sido simplesmente filme que fez famílias felizes numa tarde de cinema ou num sábado em casa e uma forma de impacto que merece ser reconhecida. E aqui chegamos à última parte. Aqui fecha. Aqui olha para trás e para frente ao mesmo tempo. 10 anos depois, bem, quase 11, considerando que estamos em 2026, o que Hotel Transilvania deixou. Qual é o legado real desse filme? E por que ainda vale a pena assistir hoje? Vou começar com algo que eu acho que é subestimado quando as pessoas falam sobre essa franquia. Hotel Transilvania é dos filmes de animação familiar mais honestamente sobre envelhecimento que já foram feitos para audiências infantis. É sobre algo diferente. É sobre o medo de se tornar irrelevante enquanto o mundo muda. É sobre o Drácula percebendo que o mundo que ele construiu e que fazia sentido para ele por 5 séculos está evoluindo além do que ele consegue controlar. E que ele pode resistir. E essa evolução é perder as pessoas que ama. Ou abraçá-la e encontrar novo lugar nela. Esse tema ressoou fortemente em 2015, num momento em que mudanças tecnológicas e culturais aceleradas estavam criando brechas geracionais cada vez mais visíveis. E ressoou ainda mais forte em 2026, quando a velocidade dessas mudanças só aumentou. Qualquer pai que sente que não entende mais o mundo dos filhos, qualquer avô que se pergunta se tem lugar no futuro que os netos estão construindo, qualquer pessoa que sente o tempo passando e o mundo mudando, vai encontrar algo de si mesmo no Drácula de Hotel Transilvania 2. Isso não é coincidência? É escolha criativa consciente de Sandler, Smigel e Tartakovsky? E eles não estavam apenas fazendo uma sequência comercial. Estavam usando o veículo da animação familiar para falar sobre coisas que importam. E fizeram isso sem sacrificar o entretenimento, sem minuto de pregação, sem discurso que para a história para dizer uma mensagem. As ideias estão incorporadas na ação, nos personagens, nas escolhas que fazem e nas consequências que enfrentam. Outra dimensão do legado de Hotel Transilvania, é o que ele representa para a franquia e para a Sony Animation como todo. Antes de Hotel Transilvania, a Sony Pictures Animation tinha tido algum sucesso com monstros ex-alienígenas e as séries Open Season e Surf's Up, mas não tinha uma franquia com a durabilidade e o reconhecimento cultural que a Pixar tinha com Toy Story ou a DreamWorks tinha com Shrek. Hotel Transilvania, especialmente. A confirmação do apelo sustentado que o segundo filme demonstrou do Sony essa ancora. Uma propriedade que as pessoas conhecem, amam e revisitam, e esse sucesso impulsionou a confiança criativa da Sony Animation que levaria, alguns anos depois, a Spider-Man Across the Spider-Verse, largamente considerado dos filmes de animação mais revolucionários já feitos, tanto tecnicamente quanto artisticamente.
Os lucros de Hotel Transilvania financiarão e encorajarão a ambição. As franquias que funcionam comercialmente criam espaço para os projetos que arriscam criativamente. É uma relação simbiótica que raramente é reconhecida nas análises de cinema, mas que é fundamental para entender como estúdios de animação operam. O legado de Genndy Tartakovsky, dentro do contexto desse filme também, merece olhar. Para um diretor que fez sua reputação em animação de TV, num meio que frequentemente é tratado como menor, como etapa no caminho para cinema, Hotel Transilvania tu confirma que Tartakovsky pertence a um nível mais alto da animação global, não porque o filme seja perfeito, não é, mas porque demonstra um domínio de linguagem, de ritmo e de personagem que é inegavelmente o trabalho de um mestre do ofício. Há uma tradição de diretores que são grandes em séries de TV, mas não conseguem a transição para cinema como mesmo impacto. Tartakovsky não só fez essa transição, fez duas vezes com dois filmes bem-sucedidos que têm sua voz em cada frame. Isso é uma conquista que deve ser mais celebrada do que costuma ser. Para Mel Brooks, Hotel Transilvania tu foi um dos últimos grandes projetos em animação de um artista que na época da gravação estava nos seus 8 anos finais de atividade. Brooks continua vivo e ativo enquanto escreve esse roteiro, e recentemente foi muito celebrado com a remontagem de produtores na Broadway e vários documentários sobre sua carreira. Mas Vladem Hotel Transilvania tu é lembrete de que mesmo aos 89 anos, com décadas de comédia por trás, e voz dele anda tinha o timing, o calor e a presença de alguém no topo absoluto de sua forma. Para Selena Gomez, o papel de Mavis em Hotel Transilvania tu veio num período da sua carreira onde ela estava em transição entre a adolescente de Disney Channel e a artista e atriz adulta que se tornaria. Mavis nesse filme é mais madura, mais decidida, mais dona da própria narrativa. Em retrospecto, parece quase um paralelo com a própria trajetória de Gomez naquele período. E para Adam Sandler, que é o coração criativo e vocal da franquia, Hotel Transilvania, tu representa um trabalho do qual claramente tem orgulho genuíno. Num período de sua carreira marcado por filmes originais, que iam e vinham em qualidade, variável Hotel Transilvania era constante, sempre que o Drácula estava na tela, havia algo ali que ressonava. Agora, a pergunta final e mais importante, você deve assistir Hotel Transilvania tu hoje. Olha, deixa eu ser honesto como alguém que passou horas pensando profundamente sobre esse filme para escrever esse roteiro. Hotel Transilvania tu não vai mudar sua visão de mundo, não vai te fazer questionar a existência ou chorar por 3 dias como divertidamente talvez passa. Não tem a sofisticação visual de Spider-Verse nem a profundidade temática de O Rei Leão. O que ele vai fazer é entreter de verdade. Vai fazer você rir não de um jeito polido, mas de um jeito genuíno, aquela gargalhada que vem antes de você processar conscientemente que acho graça. Vai te apresentar personagens que são simples mas cheios de vida, que você vai querer ver de novo. Vai entregar 89 minutos que passam fora. E vai ter pelo menos um momento. O momento do Drácula salvando Dennis, o de Dennis revelando seus poderes, o de Vlad cedendo diante do amor da família, que vai te pegar no coração. Se você tem filhos, é um programa familiar praticamente perfeito. As crianças vão adorar os monstros, a cor, o ritmo, o Dennis. Você vai apreciar as camadas adicionais que o filme oferece para adultos, o humor de referência, as queixas geracionais, as performances dos atores de voz. É o tipo raro de animação que genuinamente funciona em todas as idades sem condescender para nenhuma. Se você não tem filhos, anda assim vale. Como objeto de animação, é um trabalho bem executado por profissionais talentosos. Como comédia, tem sequências que são genuinamente hilariantes. É como estudo de franquia de animação família, do que funciona, do porquê funciona, de como construir personagens que as pessoas amam ao longo de múltiplos filmes. É quase um manual. Hotel Transilvania. Tu chegou em setembro de 2015, num dos anos mais cheios da história da animação. Competiu com divertidamente com Minions, com outros títulos de enorme qualidade ou enorme impacto cultural, e a um olhar superficial pode parecer o menos desses filmes, o mais levinho, o mais seguro, o menos ambicioso. Mas há uma dignidade enorme em fazer bem o que você se propõe a fazer.
Em respeitar o tempo e a inteligência do seu público, incluindo a inteligência das crianças, que detectam condescendência em segundos. Em contar uma história sobre amor e família de jeito que não pede crédito pelo esforço, mas simplesmente funciona. Hotel Transilvânia tu faz tudo isso. Vai ser uma boa escolha. Pode confiar, o Drácula garante.